Vamos que a gente já está atrasado. Deixa eu entrar aqui pelo celular para aceitar as pessoas, caso for necessário. Aí, gente, espero que não aconteça de novo, que esse link tá mais restrito, não tá na minha bio, não tá, eu não publiquei no Face. Então, mas se voltar a acontecer, aí infelizmente saiam, tá? Eu vou gravar a aula e aí eu disponibilizo para vocês depois, tá bom? Mas vamos lá, vou começar a apresentar aqui. Confirmem para mim se vocês estão vendo, se está tudo certo. Tudo certo, beleza, vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente está falando de arte contemporânea, a gente está falando já de Cristo Javachev e Jean-Claude, e a gente já começou a falar das primeiras características da land art. Bom, eu estava falando para vocês que a arte contemporânea ela tem vários pilares. Um deles é a intervenção e interferência, que é um novo jeito de produzir arte. Então eu não vou pegar e vou fazer uma pintura e vou expor ela no museu. Não. Eu vou fazer arte interferindo mesmo. Essa é a palavra que resume. Interferindo no meio ambiente, ou num local, ou mesmo no museu, numa sala, por exemplo, para produzir arte. É interessante que a intervenção e a interferência, assim como o happening, assim como a performance que usa da body art, né, para se expressar, são pilares da arte contemporânea que precisam do observador como um observador de arte, mas não só observador mais. Uma pessoa ativa, que vai construir a obra junto com o artista. Então, na arte contemporânea, o observador ele passa a ter um papel ativo na construção da obra de arte, e não mais passivo. Isso é revolucionário, sim, muito revolucionário. Na intervenção e interferência, então, a gente vai ter esse observador ativo em arte, utilizando do local em que está a obra de arte para construir em si a obra de arte, tá? Quais são... uma coisa, aliás, duas coisas importantes para lembrar. Primeiro, arte contemporânea, isso que eu vou falar não é um consenso, tá? As pessoas que estudam arte, os historiadores de arte, costumam classificar a arte contemporânea como tendo um início no fim da Segunda Guerra, ou seja, a partir de 1945, o que é produzido em arte, a gente vai classificar como arte contemporânea. Isso não é um consenso, tá? Nem entre os artistas, nem entre as pessoas que estudam a história da arte. Mas a gente usa dessa classificação justamente para ficar mais fácil da gente separar o que é arte moderna do que é arte contemporânea. Mas, mais importante do que a classificação temporal desses dois grandes movimentos da arte do século XX, é saber caracterizar de forma geral, a arte moderna e a arte contemporânea. Gente, o que vocês têm que lembrar antes de estudar esses dois autores que eu estou trazendo para vocês? Que a arte contemporânea, ela não contesta conceito de arte vigente. Ela não se opõe a definições de arte. Ela apenas questiona, duvida e se perde em. Então, a arte contemporânea nunca vai falar assim, olha, a gente está fazendo arte porque a arte é isso e não é aquilo. Não. Quem faz isso é a arte moderna, é a arte de vanguarda. A arte de vanguarda, ela vem para quebrar, para contestar, para se opor às artes, às definições de arte de beleza do passado e as definições de arte vigente, tá? A arte contemporânea, ela não está preocupada em lutar por uma definição de arte
ou quebrar uma definição de arte, ou ser anti-arte, mas sim definir a arte da sua própria maneira e se perder em diferentes definições de arte, duvidar se arte é mesmo arte, questionar a arte, mas nunca contestar, tá bom? Então lembrem-se disso. Além de arte, então, um movimento aí de pós-Segunda Guerra, arte contemporânea. Quais são as influências modernas que o Christie e a Jean-Claude vão usar dentro da Land Art para fazer as suas obras? Bom, a gente vai ter o surrealismo, tá? O surrealismo, lembrem-se, é aquela vanguarda que vai utilizar do sonho para construir a arte. E a gente vai ter o dadaísmo que justamente é a anti-arte, é contestar a arte, é transformar em arte o que não é arte. Então, a gente tem o movimento Dada, por exemplo, vocês devem lembrar do Duchamp, com aquele mictório. Esse mictório hoje está exposto no Museu de Arte Contemporânea lá em Paris, e tem gente que olha e fala, é um mictório, não é arte. E o dadaísmo quis justamente colocar isso em questão. Então, além de arte, e o Christie e a Jean-Claude, participantes desse movimento, vão justamente sugar da ideia do surrealismo e do dadaísmo, que trazem novas orientações na arte, para construir a sua arte contemporânea. Bom, a Land Art, ela é considerada parte da arte conceitual. Então, olha só, eu disse assim, tem duas influências modernas para a Land Art. Quais são? Surrealismo e dadaísmo, é vanguarda, tá? A Land Art também vai se basear em dois movimentos contemporâneos a ela, que também são classificados como arte contemporânea, que é a arte conceitual e o Nouveau Realismo, que é o novo realismo. Então, por que a Land Art? Vamos ver primeiro por que a Land Art pode ser considerada ou influenciada pela arte conceitual. Por quê? Porque na Land Art prevalece a ideia sobre o objeto. Sempre a imaginação, tanto do autor da obra como do observador da obra, é mais importante que o olhar desse observador, que o olhar desse autor e que as emoções que definem o estado de sentimento do autor e também do observador. Então, a obra, ela é a ideia. Ela não é o objeto, ele não é a pintura, ela não é a escultura, ela não é a construção, ela é a ideia de tudo isso. Normalmente, na arte conceitual, o artista, ele traz instruções para você criar a obra, tá? E essas instruções, elas podem vir no nome da obra, elas podem vir na obra em si, ou elas podem vir justamente através do seu pensamento, da sua imaginação. Então, isso é arte conceitual, tá? E por que eu coloquei ali mais arquitetura e mais engenharia? Porque o Christie e a Jean-Claude, eles vão fazer, não no começo da sua carreira, mas mais para o final, obras imensas, que é necessário o conhecimento e a ajuda da arquitetura e da engenharia para a construção. Então, a gente tem um pinguinho aí de racionalidade dentro da imaginação que é necessária para construir a obra, tá? Isso é bem visível também nos projetos. Guardem essa informação que tem um pouquinho a ver com o que a gente vai falar sobre o Abraham Palatinic daqui a pouco. Hoje, gente, a aula, só para explicar para vocês, ela não é uma obra de análise de obra de arte, como foi a aula passada, que a gente tinha um grande tema e a gente assistia esse tema dentro das obras. Hoje eu vou explicar mais o movimento e a característica dos artistas, que também podem ser cobradas, tá? E depois a gente vai conhecer essas características e tentar ver essas características nas obras, tá bom? Tá. E que outro movimento contemporâneo, de arte contemporânea, foi importante para a construção da Land Art e para a construção, aí,
mais do ideal do Cristo e da Jean-Claude. Por quê? Só tem esses dois artistas no movimento Land Art? Não, lógico que não. Só que o novo realismo é, sobretudo, importante para esses dois artistas, tá? Quando eles forem produzir juntos. Então, o novo realismo, ele nasceu em 1960, e ele traz o conceito de... tem a ver, primeira coisa, primeira pergunta. Peraí, novo realismo, será que tem a ver com o realismo lá do século XIX? Não, gente, não tem nada a ver, tá? O realismo do século XIX quer fazer uma arte que é clássica, que imita a realidade e só. Ah, mas professor, tem contestação social, sim, no realismo do século XIX. Tem na arte? Tem, mas sobretudo na literatura que tem. Alguém abriu o microfone aí? Quer perguntar alguma coisa? Esse morador se atrasar para o serviço, no dia para o qual foi dada a... Não? Tá. Continuando, então. O novo realismo, ele vai trazer novas formas de perceber e apreender o real, tá? E como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar, os artistas do novo realismo, eles vão pegar materiais cotidianos, materiais urbanos, materiais que são reciclados, agregados, ambientais, e vão criar, a partir desses materiais, uma obra de arte. Então, vocês podem ver, não tem nada a ver com o realismo do século XIX, tá? Eu coloquei uma observação aí que vai ser importante daqui a pouco para uma obra que eu vou apresentar para vocês. A relação do novo realismo dentro da Land Art, tá? Com a arte povera. A arte povera é um movimento de arte contemporâneo também, mas que não vai utilizar materiais cotidianos, vai utilizar materiais pobres para a humanidade, materiais que o ser humano ele joga no lixo, materiais que não são importantes para o ser humano. Por isso, arte povera. Povera significa pobre, tá? Isso, guardem essa informação que já já vai ser importante. Maria Eduarda tá com... Maria Eduarda, tem alguma pergunta? Não? Tá. Então, como que o novo realismo vai ser trabalhado na visão do Cristo e da Jean-Claude? Primeira coisa, o Cristo ele vai fazer, o tipo de arte que ele vai fazer é chamado de empacotamento. Em francês, empaquetage, tá? Então, o que ele faz? Ele pega um objeto e ele embrulha esse objeto. Muito, assim, pobre eu já chegar e falar isso para vocês, que esse é o mecanismo de arte que ele faz, é o mecanismo de obra que ele constrói, mas é isso. Então, ele pega, ele e a Jean-Claude, tá? Até eu tenho que me policiar para lembrar dela. Então, como vocês podem ver, a arte também é elitista, é machista, enfim. Mas voltando para a embalagem, eles realmente pegam. Então, por exemplo, comprei um estojo, é um estojo normal, para o Cristo e para a Jean-Claude também é um estojo. O que eles fazem para transformar em arte? Eles embrulham esse estojo e pronto, é o embrulho. Então, o que eles estão fazendo? Bom, primeira coisa, isso está trazendo a ideia de prevalecimento do objeto? Lógico que não. A gente já viu que é considerado parte da arte conceitual. Então, sempre prevalece a ideia. Que ideia? Então, a ideia é justamente a do novo realismo, de utilizar materiais cotidianos para a gente fazer novos significados da realidade. Que novos significados da realidade são esses? Para o novo realismo, para Cristo Javachev e Jean-Claude. É justamente a crítica ao consumismo e ao excesso da sociedade contemporânea. Então, a metáfora da embalagem, a metáfora de embalar um objeto é justamente essa. É de mostrar, a primeira coisa, a transição comercial. Por quê? Porque eu pego
e eu embrulho o meu objeto. Então, por exemplo, se você compra um objeto, vamos supor, um celular, pela internet, ou um livro, e você compra, você paga, e o que você espera é que chegue o livro. E aí o livro chega na tua casa, e ele chega o quê? Dentro de uma caixa de papelão, o celular chega dentro de uma caixa de papelão, com as informações, tudo mais. Gente, só para lembrar, não tem a ver com a função aqui da embalagem, tá? A embalagem tem 1000 funções econômicas, para proteger, não tem a ver com a função. O Cris está querendo criticar o consumismo, a transição comercial e tem, lógico, a questão do tempo. Lembra, land art é arte efêmera. Olha só, eu pego e abro aquela embalagem porque eu quero o que está dentro da embalagem, um livro, um celular. E o que eu faço com a embalagem? Eu jogo fora. Eu jogo fora. Então, essa é a sociedade de consumo, certo? Isso traz impactos econômicos, traz impactos ambientais, que nós vamos discutir daqui a pouco. Traz muitos impactos. O Cristo e a Jean-Claude se preocupam com isso? Sim. Mas o que eles querem mostrar, e quando eles fazem arte, o que eles querem mostrar é que não se consome arte transiente. Ou seja, a arte que dura pouco, aquela arte que não está em museus, aquela arte que não é aclamada pela sociedade, ela não vale nada. Por quê? Porque ela se perde no tempo. E o que sobra é a memória, é o registro, certo? É isso que o Cristo e a Jean-Claude estão querendo dizer com a embalagem, tá? Então, é o invólucro da sociedade de consumo. É onde a sociedade de consumo se esconde, vamos dizer assim. A segunda coisa que eles querem falar: a embalagem transforma temporariamente o objeto em mito. Por que em mito? Porque quando a gente compra alguma coisa, mesmo sabendo o que a gente comprou, a gente não sabe se realmente está lá. Então, o objeto de valor, o objeto de consumo, até a gente ver e sentir ele com os nossos sentidos, ele não existe. O que existe é a embalagem. Então, eu sei, gente, eu sei que é complicado, é difícil. A arte contemporânea é muito filosófica, existencialista, freudiana. Então, assim, pensem com calma, tentem digerir com calma isso, que isso vai ficando mais fácil com o tempo, tá? Então, assim, pensa nessa parte aqui, o que eles estão querendo dizer, pensa assim, quando você recebe um presente de alguém, esse presente vem embalado, certo? Você não sabe o que tem dentro, mas o que tem dentro é um objeto de consumo. Ele está lá. Mas, ao mesmo tempo, ele não existe, porque o que existe é a embalagem que o envolve, certo? Então, isso também, essa metáfora, esse mito que a embalagem cria, vai ser importante já já para a gente analisar uma obra dos dois que vai aparecer. Tá. Além disso, assim como nessa segunda, nesse segundo entendimento da arte dos dois, a gente tem, lógico, que o empacotamento ele traz a curiosidade instintiva do homem, ele aguça a imaginação do homem. Então, quando você vê um pacote, um embrulho, normalmente você quer saber o que tem dentro. E essa curiosidade, para os dois, ela é instintiva, certo? Uh, Thaís, tô lendo sua pergunta assim, como assim? Quer abrir o microfone para me explicar?
Sim, sim, pode ser no mesmo sentido, sim, de instintivo. Sim, pode ser. Pode ser. Lembrando, gente, que a arte contemporânea, quando a gente fala de interpretação de arte contemporânea, não a parte descritiva, a parte de fruição que eu ensinei a vocês na aula passada, ela é muito vasta, muito vasta. E todas as obras que a gente vai ver aqui hoje, de novo, são obras feitas no passado, sendo analisadas por nós no presente. O interessante da arte contemporânea é que há tanta filosofia por trás, há tanto pensamento por trás, que a gente consegue utilizar a arte contemporânea na redação. Então, olha que dica para vocês, tá? Eu vou colocar já já mais dicas da Além de Arte em si, mas olha só, dá para utilizar o novo realismo como uma crítica ao consumismo, certo? Nunca façam analogia de forma direta, tá? Nunca, em arte, não façam, beleza? Em arte, você não pode falar assim, e o Cristo Javachef, a Jean-Claude produziram uma obra que significa isso. Não é verdade, tá? É sempre pode significar, pode lembrar, tá? A analogia sempre é indireta, mas usem e abusem disso que eu estou passando para vocês. A última coisa que os dois querem trazer da arte que eles fazem de empacotar é justamente se perguntar: embrulho pode ser uma obra de arte? Será que o embrulho é uma obra de arte? E aí a gente tem a influência do dadaísmo, certo? A influência das novas orientações da arte que a arte moderna trouxe e a arte contemporânea traz. E lembrar que a arte contemporânea, ela sempre se perde em definições de arte. Então, sim, nós podemos considerar embrulho uma obra de arte. Vamos em frente. Lembrando, gente, que qualquer dúvida, conversem comigo, tá? Bom, esse aqui é o Cristo e a Jean-Claude, muito fofinhos. Eles têm cara de artista mesmo, né? Eu pelo menos acho. Ontem, dando essa aula para minha família, eles acharam também. Mas vamos em frente, só para vocês verem os dois. Aqui tem um site, depois eu mando para vocês. É justamente o site que mostra todos os projetos, todas as obras que os dois construíram desde 1954. E dá para ver as análises das obras lá também, tá? Depois eu mando para vocês aí no chat. Bom, vamos continuar. O que a gente poderia falar sobre ecologia dentro da Land Art? Bom, a Land Art, como se relaciona ao ambiente, porque é uma intervenção no ambiente, questiona, logicamente, a utilização do ambiente pelo homem, tá? Lembra, aqui a gente pode falar de muita coisa. A gente pode falar de poluição, a gente pode falar de mudança climática, a gente pode falar de sociedade do descartável, aquela ideia de obsolescência programada, ou seja, de que tudo que a gente consome tem um tempo determinado, pré-determinado, para deixar de existir, ou para quebrar, para se tornar lixo, certo? Mas professor, eu falo então que além de arte, fala sobre ecologia? Mentira, isso está errado, tá? Eu não estou falando isso para vocês, eu estou falando que além de arte, pode ser utilizada para se fazer uma analogia indireta com ecologia, sociedade do descartável, obsolescência programada. Por qual fato? Justamente o que eu escrevi aí para vocês, que além de arte se relaciona com o ambiente, assim como o homem o utiliza, mas aí a finalidade das duas coisas é totalmente diferente. Além de arte, se utiliza da natureza para fazer arte. O homem se utiliza da natureza para 1 bilhão de coisas, inclusive destruí-la para que a sociedade do consumo e o capitalismo permaneçam sempre vivos e mais fortes. Tá? Mas vamos para a análise de obra, então. Sempre a análise de obra vai trazer a condição de existência da arte contemporânea. Quando a gente faz, o que eu quero dizer? Quando a gente faz análise de obra de arte contemporânea,
sempre essa análise de obra vai trazer a condição de existência justamente da arte contemporânea, que é nada mais, nada menos daquilo que eu já falei para vocês. Isso aqui. A arte contemporânea não contesta as definições. Ela questiona, duvida e se perde em. Lembrem-se disso. Tá, vamos lá então. O que a gente poderia perguntar vendo, assistindo, observando uma obra de arte contemporânea participativa da Land Art, ou seja, do movimento Land Art? Qual é o suporte dessa obra? Qual o suporte? Suporte eu quero dizer o quê? Influências, certo? Influências, mas também material utilizado. Onde foi feito? Qual a extensão dessa obra? Qual o tamanho dessa obra? Toda a parte descritiva, tá? Depois a gente sempre passa para qual o significado dessa obra. Lembra? Aqui a gente tem que pensar e pensar e pensar e pensar. Por quê? É a obra falando por si? Não. É a ideia da obra. A ideia da obra para o autor, que era uma, e a ideia da obra para mim, que assiste, que observa aquela obra. Na Land Art, lembra? A arte efêmera, a arte ambiental. Qual a duração de uma obra assim? Será que se eu fizer uma obra na calçada da minha casa, ok, é uma land art, ou na praça da minha cidade, ok, é uma land art. Será que dependendo do material que eu escolher, da intervenção que eu fizer nesse ambiente, essa obra vai durar para sempre, como a Mona Lisa no Museu do Louvre? Será? Então, a arte transiente, a arte efêmera, a arte que não dura, ela tem impacto na memória coletiva? Será? Lembra, gente, a arte contemporânea, em qualquer movimento, são sempre perguntas, nunca respostas. As respostas são muitas, por isso se sobrepõem as perguntas, tá? Isso aqui são todas perguntas que, quando eu for mostrar a obra para vocês, vocês têm que lembrar, tá? Se a gente vê essa obra de arte hoje, daqui a alguns anos, a gente vai poder ver ela novamente preservada do mesmo jeito que o artista construiu em algum lugar? Ou será que ela é tão efêmera que chega a essa característica da literatura que é o tempus fugit? Então, o que será? Uma obra da Land Art, será que ela se pergunta ars longa, vita brevis? O que significa isso? Arte longa, vida breve? Ou será que é o contrário? Vida longa, arte breve? Será que a Land Art morre antes de nós ou nós vamos morrer antes da Land Art desaparecer? Tudo isso são perguntas. Qual é o propósito daquela obra? Isso aqui eu trago por quê? Porque isso aqui não tem a ver muito com a Land Art em si. Tem a ver, sim, mas tem mais a ver com o Cristo Javachef e a mulher dele, tá? Qual o propósito da obra? As obras da Land Art, elas são tão intervencionistas no ambiente que elas vão trazer implicações burocráticas, políticas e civis. Então, há muitos vídeos na internet da Jeanne-Claude, ela mais ativa, assim, em algumas audiências públicas em que ela e o Cristo vão de frente para um juiz e explicam o que eles querem fazer naquela parte daquele parque que é público, naquela parte daquela praia que também é pública, mas que pertence ao Estado, o que eles querem fazer naquele parque ecológico que é protegido. Então, a obra contemporânea traz essas implicações burocráticas, políticas e civis, mas, sobretudo, a Land Art do Cristo e da Jeanne-Claude, tá? Lembrando que o financiamento era apenas deles. Eles nunca... Poxa, também seria uma controvérsia. Mas, Gustavo, a arte não tem controvérsias? Tem, a arte tem muitas controvérsias, e eu vou mostrar para vocês hoje, inclusive. Inclusive, é tema da nossa aula, as controvérsias da arte hoje.
Mas seria uma grande controvérsia, né? Um grande paradoxo, eles produzirem uma arte que critica a sociedade de consumo e pedir financiamento para uma empresa privada, e pedir financiamento para o Estado para produzir arte. Então, o que seria a obra de arte deles se não um objeto de consumo? E é justamente o contrário que eles querem mudar. Então, como que eles financiavam as obras deles? Eles vendiam os projetos, eles vendiam obras menores, tá? Todo o dinheiro que eles precisavam para fazer as obras deles, e, gente, são obras que vocês não têm ideia, eu vou mostrar ainda, do tão grande e do quão economicamente inviável eram. Então, eles não utilizavam financiamento nem público nem privado, então não há lucro para eles dessas obras, tá? E o feminismo? Isso eu já trouxe para vocês, aqui fica bastante evidenciado, né? O feminismo nessa questão. Será que a mulher tinha ou tem espaço nas artes? E aí, olha só, eu já disse para vocês da participação da Jeanne-Claude. Ela participou sempre com o Cristo. Eles fizeram todas as obras juntas. Só que a Jeanne só se iniciou a se acreditar, ou seja, colocar o nome, assinar o nome dela nas obras, em 1994. E eles trabalhavam desde 1954, ou seja, ela só começou a falar que a obra também era dela, né, 40 anos depois. Isso é reflexo de uma sociedade patriarcal, machista, sim, e também diz e mostra para nós como a arte também é um espaço elitista e machista e patriarcal, tá? Mesmo que ela só tenha começado a se acreditar em 1994, todos os trabalhos anteriores, desses 40 anos que eles passaram juntos trabalhando, depois foram assinados para elas, tá? Por ela, tá? E ela diz, inclusive, num dos vídeos lá no site deles, numa entrevista, de que também foi decisão dela isso. Então, justamente porque na visão dela, segundo ela, a arte não tinha tanta, não conseguia tanta gente, tanta apreciação se uma mulher assinasse a obra. Então, até a visão da mulher também sendo moldada aí pela sociedade patriarcal em que ela vive. Outra pergunta: a quem pertence a arte? Bom, se eu faço a obra de arte na minha calçada, no espaço público, numa praça, numa praia, num mar, não sei, num parque ecológico, a quem pertence a arte? Vocês têm que pensar isso na lei de arte também. Então, aqui a gente tem uma coisa que vem muito forte da arte moderna, mas que a arte moderna não conseguiu se desvencilhar, que é a participação das galerias de arte. Mesmo os artistas modernos precisavam fazer a mostra de arte nas galerias de arte para ter legitimação do seu trabalho, para ter reconhecimento do seu trabalho. Aqui, além de arte, quebra com isso. Quebra com as galerias. Eu não preciso mais de um museu, de um lugar fechado para mostrar a minha arte. Olha, quem que vai usar disso aí? Quem que vai usar dessa ideia? A street art. Certo? A street art vai utilizar dessa ideia. E a última pergunta, o que sobra da obra? Né, que eu já havia comentado com vocês. O que sobra da obra de arte que faz parte da arte efêmera, da arte ambiental, da lei de arte? Sobra o registro. Sobra uma fotografia, sobra a ideia da criação, sobra a imaginação de quem vê o registro. Então, vocês vão ver, além de arte, se vocês forem procurar além de artes de hoje, 2021, dessa semana, vocês vão conseguir ver. Ok, se vocês forem até o local, vocês vão conseguir. Daqui 2, 3 semanas, talvez não mais. O que eu quero dizer com isso? As obras do Cristo não estão mais aí no mundo para a gente ver. Então, o que sobrou delas é o registro, a ideia, todas essas perguntas que o Cristo quer que a gente faça quando olhe uma obra dele.
E o material que os dois usam, eu estou falando aqui, gente, eu também sou produto dessa sociedade machista, então toda hora eu falo Cristo, 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 mas vou acreditar também a Jean-Claude, então. O que a Jean-Claude e o Chris Java Chef utilizam como material? Sobretudo tecido. E o tecido que eles usam é o polipropileno. Eu quero que vocês lembrem o tipo de tecido, porque nós vamos conversar mais sobre incoerências daqui a pouco. Primeira obra de arte da noite chama Petit Cheval Empaqueté, em francês, ou Pequeno Cavalinho Empacotado. Ela foi feita em 1963, tá? É uma das primeiras obras que o Christian e a Jean-Claude vão fazer juntos, certo? É uma obra relativamente pequena, você consegue pegar na mão, e é um cavalinho utilizado por crianças para brincar, logicamente, e todo empacotado. Então é isso, gente, tá? É isso, eles pegam e empacotam a obra, o objeto. Um objeto que deve ser comprado para ser utilizado, então a gente tem, de novo, toda aquela crítica à sociedade do consumo, a gente tem o imaginativo, essas perguntas que a gente deve se fazer, porque aparentemente se parece com um cavalo, mas quem me diz que é um cavalo? Quais são as características do cavalo que está ali? O que a gente pode afirmar com certeza, filosoficamente, na realidade, é de que isso é um pacote, um embrulho, tá? Beleza. Vamos para a próxima. Bom, essa daqui já tem mais a ver com a parte da arte conceitual, não tem muito a ver com a parte do novo realismo. É mais a arte conceitual aí é a parte da arte ambiental. Bom, o que é isso? Isso aí é uma rua de Paris. O Chris e a Jean-Claude pegaram uma madrugada, eles compraram esses galões de petróleo que não estavam mais sendo utilizados. E eles fecharam essa rua de Paris. Tá? Primeira coisa, qual o nome da obra, né? Que eu esqueci de falar. Chama Muro Provisório de Barris de Petróleo. Bastante... não é difícil de entender, certo? Essa obra foi feita em 1962. Então, prestem atenção, ó, muro provisório. Provisório por quê? Porque esse é o questionamento principal da arte efêmera, da land art, ou seja, que uma obra, além de ser fora de uma galeria, ela seja temporal. Ela não exista depois de um tempo. O que existe, o que vocês estão vendo é uma fotografia. Certo? Por quê? Porque eles fizeram isso numa madrugada, amanheceu o dia, a prefeitura foi lá e tirou. Foi isso que aconteceu. Porque você não pode barrar uma rua com barris de petróleo. Qual a ideia vou fazer essa pergunta para vocês, por favor, me respondam. Qual ideia esse muro provisório de barris de petróleo, que foi feito em 1982, com 89 barris, traz para vocês? Por quê? O objeto a gente já sabe. O Cristo quer que a gente pense o quê? Na ideia. Vamos imaginar? Vamos pensar? O que isso significa? Então eu quero ouvir de vocês, ou comentem aí no chat para mim, por favor. Não o que o Cristo estaria pensando na época. Isso eu posso falar para vocês porque ele dá entrevista e fala. Eu quero saber o que vocês pensam em 2021 sobre essa obra. O que traz essa obra para vocês? Uma ideia protestante? Explica mais, Ana, por favor. Fica à vontade para abrir o microfone. Quem mais? Quem mais? Falem comigo, por favor. Ideia protestante, em que sentido?
Barricadas. Certo. Uma ideia de protestar algum evento da época. Sim, sim, com certeza. Tem alguma coisa a ver com o consumo de petróleo? Pode ter sim. Pode ter sim. Vamos tentar, o Marcos, tenta construir essa ligação entre consumo de petróleo e esse muro, ou mesmo um além de arte. Tenta construir aí na sua cabeça. Mas sim, tem a ver com tudo isso que vocês falaram. Por exemplo, a ideia de protestar algum evento da época, logicamente que tem a ver. Poxa, na época, 1962, estava sendo construída a Cortina de Ferro, né? O Muro de Berlim, que separava a Alemanha Oriental e Ocidental depois da Segunda Guerra, durante a Guerra Fria. Então, é uma alusão? Sim. É uma metáfora disso. Lógico, sim. A Fer trouxe barricadas. Também pensaria em barricadas, sobretudo pelo histórico da França, de se opor e construir muros para lutar em revoluções, para protestar também. Então, sim, lembra barricada também. O consumo do petróleo, o que a gente poderia pensar nisso aí? Será que o consumo do petróleo cria muros entre as nações? Cria muros entre as pessoas? Um muro de competição, talvez? Nós podemos pensar em tudo isso, gente, tudo isso, tá? A arte contemporânea, ela é maravilhosa por causa disso. E sempre dá para relacionar com algum tema de redação do vestibular, tá? Beleza. Se o Marcos quiser colocar aí depois, eu espero, mas vou continuar aqui. Bom, essa daqui é a Ponte Neuf, ela Ponte Neuf empacotada, chama a obra, tá? Então, é uma ponte lá na França. Essa obra demorou de 1975 até 1985, então 10 anos para ser completada, certo? E basicamente é o quê? É uma ponte embrulhada com polipropileno, o tecido, e algumas cordas. É isso. Isso é a obra. Vocês estão vendo como, na arte conceitual, a obra por si só, ela não fala nada. O que fala da obra é a ideia, é o raciocínio da obra, é a imaginação que a gente tem da obra, certo? E aí, uma coisa interessante, embora essa obra tenha durado poucas semanas em exposição, aí, do jeito que ela está, ela permanece no imaginário coletivo de duas formas. Primeiro, pelo registro. Nós estamos vendo uma fotografia real aqui da ponte empacotada. A outra forma é justamente quando a gente revive numa aula, ou a gente vê essa fotografia numa rede social. Quando a gente revive a ideia da arte, a gente está, sim, mantendo ela no imaginário coletivo. Então, olha que jeito legal de se fazer e de se manter arte, que não dentro das formas convencionais do museu. Certo? Essa daqui, ó, chama Wrapped Trees. Então, árvores embrulhadas. Esse daqui eles fizeram lá no parque de Nova York, no Central Park, tá? E são árvores que foram embrulhadas durou essa obra desde o projeto até ficar pronta 2 anos, tá? Ela começou em 1997 e ficou em exposição em 1999. E são árvores também embrulhadas, várias árvores, podem ver. Aqui eu quero trazer para vocês aquelas questões lá burocráticas. A Jean-Claude e o Cristo não poderiam, e artistas de land art hoje não podem chegar num parque público e ir cobrindo as coisas, embrulhando as coisas, não podem, tá? Então, era todo um processo político, burocrático e civil para que eles tivessem autorização para fazer isso, tá? Então, aí nós temos, além de arte, tendo um componente de arte
meio burocrática. Talvez a arte, dá para a gente pensar, além de arte para ela existir, a condição de existência da além de arte talvez seja um pouco de burocracia. Não só a parte da imaginação, não só a parte de eu confrontar a sociedade de consumo, mas tem essa parte burocrática, infelizmente, também, tá? E aqui eu coloquei, olha, o Cristo falando da obra dele, né? Dele e da mulher. Olha só o que ele fala. Todos os nossos projetos temporários, atenção para temporários, têm uma natureza nômade e transitória. Gente, ele está falando a mesma coisa aqui. Estão em movimento perpétuo. Essas obras são visíveis apenas uma vez na vida, mas permanecem gravadas em nossas memórias, das duas maneiras que eu falei. Esse aspecto é essencial na nossa abordagem e lembra um princípio resolutamente humano. Nada dura para sempre e essa é a beleza da vida. Então, aqui a gente tem a parte mais metafórica, intuitiva do processo de criação dos artistas, do Cristo e da Jean-Claude, que é justamente essa ideia de beleza, de que a beleza ela é temporal, certo? O que é belo não é o que fica, é o que passa. E a gente sempre pode lembrar da ideia da vida mesmo. Talvez a vida não fosse tão interessante como ela é se ela fosse eterna, se a gente vivesse para sempre. Pensem, pensem, se questionem. Muito interessante. Ó, aqui a gente tem The Umbrellas, tá? Foi feita nos Estados Unidos também. Foi feita essa obra, essa intervenção, de 1984 a 1991, tá? E lembrando, gente, que o duro da Land Art é que ela demora muito para você fazer, porque você tem o projeto, você tem o processo burocrático, e você tem que ter tantos trabalhadores para fazer tudo isso, porque, gente, por favor, não pense que foi o Chris Javachev e a Jean-Claude que foram lá colocando cada guarda-sol e abrindo eles no meio do nada. Olha tanto de guarda-sol que tem. Então, precisa de gente para trabalhar, precisa de dinheiro, precisa de projeto, precisa de engenharia, precisa de engenheiro ambiental, precisa de arquitetura, precisa do aval do juiz. Vocês entendem isso? E aí é meio frustrante porque dura semanas, dias, às vezes horas, no caso dos barris. Certo? É tudo isso que o Chris e a Jean-Claude querem fazer nós pensarmos. E olha só, essa é a obra mais famosa do Cristo e da Jean-Claude, chama o Rapid Hashtag, ou seja, hashtag embrulhado. Hashtag é justamente o parlamento alemão, que fica lá em Berlim. Então, olha só, eles pegaram tantos mil metros de tecido de polipropileno, tantos mil metros de corda azul, e eles embrulharam o parlamento alemão. Esse projeto, a construção da obra, durou de 1971 a 1995, tá? Foi muito tempo. E o parlamento alemão, ele só ficou assim, embrulhado, durante 2 semanas. Tá? Quais são as coisas que a gente pode se perguntar do porquê o Cristo e a Jean-Claude escolheram justamente o parlamento alemão para ser encoberto? Será que tem a ver com a história da Alemanha? Será que o parlamento alemão mitifica o símbolo da democracia? O que está dentro do embrulho do parlamento alemão? Será que é um nazismo encoberto? Será que é uma história triste, uma história de morte, uma história de violência? Será que eles quiseram dizer que talvez os alemães não sejam tão
verdadeiros e reais, assim, e talvez eles escondam ainda essa, essa memória racista dentro deles, etnocêntrica dentro deles, de intolerância religiosa dentro deles. Olha o tanto de coisa que a gente pode pensar. Logicamente, não foi uma escolha, né, gente? O Cristo e a Jean-Claude, eles poderiam, por exemplo, ter embrulhado a Casa Branca, certo? Eles poderiam ter embrulhado a Torre Eiffel. Eles poderiam ter embrulhado vários outros símbolos de política e democracia no mundo. Mas eles escolheram o parlamento alemão. O que eu pergunto é por quê? Ó, a Gabi tá falando aí, ó, uma parte da história que a Alemanha não quer que o mundo lembre. Muito bom. Pode ser também. Interessantíssima essa análise. Então percebam que legal que é, além de arte, quando ela conversa com a arte conceitual, porque prevalece a ideia, e quando ela conversa também com o novo realismo, né? Na crítica ao consumo, certo? Na metáfora do embrulho, beleza? Agora, eu falei para vocês que a arte tem controvérsias. Peraí, que a Ana colocou aqui, ó. Igual a Polônia, ela é proibido citar que eles foram aliados ao nazismo alemão, estão sujeitos à pena. Olha só, olha só. Isso é interessante, mas eu acho, eu não sei, na minha opinião, isso é ruim. Quando a gente quer esquecer a nossa história, a gente fica condenado a reviver. É o que eu trouxe na aula passada, lembra da fórmula da pandemia? É o que a gente vive no Brasil hoje, né, gente? Ninguém quer falar que houve ditadura no Brasil. Bom, fica aí. Estamos entrando num assunto político, enfim. O que eu quero trazer para vocês, de land art e de arte contemporânea, é que sempre vocês vão ver em arte contemporânea a arte tendo controvérsias. Ou seja, a sociedade pensando a arte de uma forma, o artista pensando de uma forma, e às vezes o artista construindo uma obra sendo uma construção paradoxal. O que eu quero dizer com isso? Qual o tecido que eu disse para vocês que o Cristo e a Jean-Claude utilizaram para construir essa obra? Polipropileno, certo? Polipropileno. Quanto será de 1.000 metros que eles precisaram utilizar de tecido para cobrir esse parlamento? Só esse parlamento. Imagine. O polipropileno leva mais ou menos de 250 anos a 400 anos para se decompor na natureza. A minha pergunta, depois da gente ter visto todas as características, que fica é: o que a Jean-Claude e o Chris Javachev fizeram depois de desembrulhar o parlamento? Se a arte é temporal e o que vale é o objeto, e depois que eu utilizo a embalagem eu jogo ela fora, entenderam? Entenderam o paradoxo? Embora eu esteja construindo uma arte que seja contra o consumo, que seja uma arte que seja uma intervenção ambiental, eu estou, ao mesmo tempo, destruindo o ambiente de forma a longo prazo, certo? E estou também aí colocando em xeque aquilo que eu queria falar. Então aí, controvérsias da arte, tá? Lembrem-se disso também. A arte contemporânea é sim controvérsia. Ó, aqui é só o projeto deles, tá? Eles fizeram esse projeto em 2019, aliás, era uma vontade já dos dois há muito tempo, só que a Jean-Claude morreu em 2014, se eu não me engano, 2014, 2016, gente, não me lembro direito, me desculpem. Eles fizeram esse projeto juntos, e aí o Cristo começou a colocar ele, rabiscar ele,
iniciar a parte burocrática em 2019. Era um projeto para encobrir o Arco do Triunfo. Só que, infelizmente, o Cristo morreu em 2020. Então, a não ser que seja uma obra póstuma, talvez a gente não veja o Arco do Triunfo aí embrulhado esse ano ou nos próximos, tá? Vai ficar como projeto mesmo. Tá. Outra coisa que eu pedi para vocês lembrarem, que eu falei lá atrás, é a relação entre land art e arte povera. Land art é a parte do novo realismo, certo? Da influência do novo realismo. Que o novo realismo utiliza de materiais cotidianos, urbanos, ambientais, dos seres humanos para criar arte, certo? E também para relativizar e criticar a sociedade de consumo. A arte povera vai fazer praticamente a mesma coisa, mas ela vai utilizar objetos que não são cotidianamente humanos, que a gente não utiliza. A maioria das obras é de lixo. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma obra de 2020, da Hayat Nazar, que é uma artista libanesa. Essa obra de arte está em Beirute, no centro de Beirute. E ela foi feita justamente depois dos bombardeios que fizeram absurdamente violentos contra a sociedade libanesa na cidade de Beirute. Essa artista pegou os destroços do que a bomba fez na cidade e ela construiu essa escultura, então, dos escombros da explosão. E aí, uma metáfora, né, uma alegoria, assim como a liberdade de no povo, a gente aqui tem uma alegoria de uma guerreira, vamos dizer assim, certo? Mas uma guerreira feita de escombros, feita de morte, de violência. A artista colocou essa escultura, que lembra muito a arte povera, por isso que eu estou trazendo para vocês, justamente no local em que caiu a bomba, tá? E vocês podem ver que aqui embaixo, ó, aqui embaixo tem um reloginho, tá mostrando a hora que a bomba caiu em Beirute e matou tanta gente, tá? Essa obra é de 2020, importante para levar para a UEL, ok? Vou mostrar mais uma obra para vocês, gente. Mais uma obra para vocês de 2020 também, mas agora de uma brasileira, que causou muito alvoroço nas redes sociais, aí na passagem de ano e nas primeiras semanas de 2021. Inclusive está causando ainda. Essa obra de arte chama Diva. Quem fez ela foi a Juliana Notari, que é uma artista contemporânea brasileira. E ela é uma vulva, como vocês podem ver, vulva é o órgão, não é o órgão reprodutor feminino. A vulva é o órgão que dá prazer à mulher. E, ao mesmo tempo, ela é uma ferida. Então, ela é, descritivamente, um buraco feito com concreto e passado tinta vermelha, num pedaço de serra lá no Pernambuco, que representa uma vulva e, ao mesmo tempo, uma ferida. Tá? A Juliana Notari tem essa característica de produzir uma arte feminista. E por que eu estou trazendo isso aqui mesmo, gente? Porque, gente, é uma arte ambiental, certo? Conversa com a land art. É uma arte que ela é temporal. Se o barranco cair, tampou a obra e acabou. Não tem mais obra. Tá. A gente pode falar de muitas coisas dessa obra. Primeira coisa, feminismo, lógico. Poxa, gente, é uma vulva que é violada, né? Ela quis representar aí, com certeza, a violência contra a mulher no Brasil nos dias de hoje. É a primeira coisa. Muita gente falou assim, é um bucetão. A Juliana Notari está fazendo obscenidade. Isso não é arte. Gente, a obscenidade, hoje,
2021, tá na arte ou tá no Brasil? O que é mais obsceno? Isso aí que vocês veem, que é uma vulva, uma ferida, uma alusão à violência contra a mulher, ou a violência contra a mulher propriamente dita? Ou mulheres morrendo todos os dias por causa de machismo e por causa de uma sociedade patriarcal? O que é mais obsceno? Se perguntem isso. Aí eu acho interessante que a Eliane Brum e muitos outros jornalistas, a Eliane Brum, uma grande jornalista do El País Brasil e autora de livros incríveis também, ela escreveu assim, porque muita gente atacou a Juliana Notari nas redes sociais por ela ter feito um experimento pornográfico de tamanha extensão aí na Serra do Pernambuco. E olha o que a Eliane Brum diz. Bolsonaro tornou o Brasil um grande experimento pornográfico. E o que é o Brasil hoje, se não um grande experimento pornográfico? De violência contra a mulher, de patriarcalismo, de machismo, né? Beleza. A segunda coisa que a gente pode pensar... uma outra coisa antes. Eu vou mostrar aqui para vocês a Juliana Notari falando, tá? Isso aqui é ela falando, ó. Em Diva, o nome da obra, utilizo a arte para dialogar com questões que remetem à problematização de gênero a partir de uma perspectiva feminina, aliada a uma cosmovisão que questiona a relação entre a natureza e a cultura na nossa sociedade ocidental falocêntrica, antropocêntrica, ou seja, que coloca o homem e o órgão reprodutor masculino no centro das opiniões, da formação de opiniões. Atualmente, essas questões têm se tornado cada vez mais urgentes, com certeza. Afinal, será a mudança de perspectiva da nossa relação entre humanos e entre humano e não humano, que permitirá com que vivamos mais tempo nesse planeta e numa sociedade menos desigual e catastrófica. Então, ó, vocês podem ver que tem a parte da land art, tem a parte da arte conceitual, certo? E tem a parte aí da ecologia. A Juliana Notari está falando, está querendo mostrar aqui também, que não é só uma ferida contra a mulher, mas é uma ferida contra o ambiente. Então, olha só, ela fez essa obra de arte justamente numa serra de Pernambuco, que é característica de tecido canavial por aproximadamente 500 anos, desde que o Brasil foi descoberto. Então, é sim uma ferida ao planeta, ao meio ambiente. E aí muitas pessoas vieram, de novo, atacar a Juliana Notari. E isso, gente, de novo, são as incoerências da arte, tá? Como que ela está falando que, com essa arte, ela está querendo mostrar que a natureza tem que ser protegida, tem que ser valorizada, mas ela abriu um puta de um buraco de não sei quantos metros de comprimento e profundidade e tacou concreto no meio do mato. Entenderam? Então, Diva também é uma intervenção conceitual que a gente pode, primeiro, associar a violência contra a mulher, associar a ideia de ecologia, mas que também tem incoerências, certo? E qual é a outra incoerência? Essa aqui, ó. Essa aqui é a outra incoerência. Essa aqui mais à frente é a própria Juliana Notari, a artista. Aqui a gente está vendo a vulva sendo construída, sendo escavada, a ferida sendo escavada na terra. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabalhadores negros fazendo a obra, que durou aproximadamente 11 meses para ser completada. Então, assim, primeira coisa, é lógico que as mulheres aí do grupo devem estar falando assim, isso mesmo, tem que botar os homens para trabalhar, feminismo, ela não queria mostrar a violência contra a mulher, então sim, tem essa visão mesmo, tem essa visão de, talvez,
pela primeira vez no Brasil, uma artista tenha colocado, uma artista mulher tenha colocado homens para produzir arte que retrate violência contra a mulher. Entenderam essa relação? Mas tem também a incoerência. A incoerência porque, ao mesmo tempo que eu estou querendo trazer à tona a discussão de uma minoria, eu estou colocando outra minoria no lugar que ela sempre esteve, que é o lugar de marginalização. 8 homens negros trabalhando para uma mulher artista da elite branca. Então, sim, na arte nós temos incoerências também, certo? Ela também foi muito criticada por causa disso, mas, em sua defesa, ela disse que essa fotografia em si é um retrato da sociedade brasileira. E realmente é um retrato da sociedade brasileira. Ela reconhece que ela é uma artista branca, elitista, que está pagando 8 homens negros. Uma mixaria que não vai ter nenhum pedaço do lucro que ela vai ter com a obra ganhando prêmios, etc. Mas ela reconhece que isso é um retrato da sociedade brasileira atual. E os brancos, a elite acima dos homens negros, trabalhadores abaixo, marginalizados, vivendo com preconceito, enfim. Certo? Aqui, é a Eliane Brum, no El País. Gente, leiam, tá? Leiam esse artigo, tá muito bom. Sim, a obra criada por Juliana Notari é uma ferida de 33 metros que denuncia uma ferida imensamente maior. Pela potência da arte, essa ferida feita de concreto armado e resina se converte em carne, vagina, e gera vida nesse Brasil esmagado pela banalização da morte de quase 200 mil pessoas. A gigantesca vagina vermelho sangue salvou o nosso Réveillon do nado do macho que mata depois do Natal do feminicídio. Apontou onde está a cura do Brasil. Certo? Aqui ela está fazendo referência aos mortos pelo Covid, ela está fazendo referência à negligência do presidente Jair Bolsonaro ao entrar no mar com aquele mundo de gente na praia, certo? Muito bom esse artigo, gente. Leiam, leiam, leiam. E aqui, só para vocês lembrarem, gente, essa artista aqui é uma artista cubana, ela chama Ana Mendieta. E eu só quis colocar aqui porque eu não vou dar uma aula para vocês sobre arte e relação com o feminismo. Essa artista é uma artista meio marginalizada, poucas pessoas conhecem, mas ela trabalhou muito com o feminismo na arte e assim como a Juliana Notari, a violência contra a mulher. E ela representava a violência contra a mulher colocando o corpo dela de várias formas, em silhuetas diferentes, certo? Como vocês podem ver aqui. Então, é a utilização do corpo para demonstrar, aqui, isso aqui é sangue verdadeiro, tá? Aqui ela mostrando, fazendo alusão à imagem masculina. Aqui, isso aqui também é sangue, tá? Tem uma parte de silhuetas que ela faz, que é uma performance, que ela coloca fogo na própria roupa. Então, é ela tentando mostrar, assim como a Juliana Notari, a violência contra a mulher. Infelizmente, ela morreu, e já faz bastante tempo, foi na década de 80 que ela morreu. Só, voltando um pouquinho, a parte dos trabalhadores, gente, primeiro, eu não sei o nome desses 8 homens que construíram essa obra de arte em si, porque a ideia é da Juliana Notari, mas quem construiu foi eles, certo? Então, outra coisa que a gente pode lembrar é que sempre há o nome de alguém à frente de muito do que muitos outros homens fizeram. Vocês entendem isso? Sobretudo homens marginalizados. E aí eu trago um poeminha aqui, do Bertolt Brecht, para vocês pensarem um pouquinho, que é Perguntas de um Operário Letrado. Então, ele se pergunta no poema inteiro, eu não vou ler para vocês, mas ele se pergunta no poema inteiro onde estavam as pessoas que construíram tantas coisas famosas, tantas obras grandes. Onde estão essas pessoas?
né? Porque no livro de história, nas redes sociais, só aparece o nome dos famosos, os que estão por trás daquele grande feito. Mas eles não fizeram sozinho. E isso tem a ver com o Cristo Java-Chef e a Jean-Claude também. Porque, lembra? Gente, o Cristo e a Jean-Claude não subiram no parlamento alemão para colocar aquele pano em cima. Foi muita gente que precisou trabalhar para eles conseguirem fazer essa obra de arte. Certo? Beleza? Bom, beleza. O Cristo e a Jean-Claude, nós estamos fechados. Vou aqui só sair um pouquinho para eu conseguir mandar para vocês o link do site. E aí a gente dá só uma pausinha para, enquanto eu mando isso, só uma pausinha para vocês aí descansarem um pouco, porque eu sei, a arte contemporânea, ela é difícil, ela é complicada de se pensar e ela demanda, como diria minha amiga Fernanda, muita TP para a gente conseguir entender, tá? E eu vou mandar para vocês aqui que eu quero que vocês olhem depois, que é um videozinho bem pequenininho, gente, 3 minutos, por favor, assistam, que é da Casa do Saber, de uma historiadora chamada Sabrina Moura, falando sobre a Ana Mendieta, tá bom? Então, olhem isso, salvem esses 2 links e vejam o vídeo depois, tá? Nós agora vamos continuar a aula. Gente, alguma dúvida sobre land art, alguma dúvida sobre arte conceitual, arte povera, novo realismo, Cristo Java-Chef, Jean-Claude, Juliana Notari? Alguém quer falar alguma coisa? Tudo certo. Beleza, então vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Aqui o poema do Brecht. E vamos lá para o segundo. Vamos para o Abraham. Talvez o Abraham tenha mais chance de cair do que o próprio Cristo, além de arte e tal, porque ele é brasileiro, tá? O Abraham nasceu aqui no Brasil, ele é do Rio Grande do Norte, e aí, quando ele era criança, adolescente, não me lembro bem, ele se mudou para Israel. E lá ele ficou até se formar adulto e começar a produzir arte, e depois ele voltou para o Brasil. Bom, aqui eu coloquei para vocês aí de 1954 o grupo Frente. Por quê? Porque o Abraham fez parte desse grupo. Esse grupo era um grupo de artistas, então eu coloquei alguns artistas aí para vocês, ó, artistas importantes da arte contemporânea brasileira. O Ivan Serpa, a Lígia Clark, o Hélio Oiticica, o Franz Weisman, Ferreira Goulart. E esse grupo era um grupo de artistas que se juntavam no Rio de Janeiro e eles conversavam, discutiam arte e eles romperam com o concretismo. Lembra do concretismo, aquele movimento contemporâneo que veio da Europa também? É um movimento de vanguarda e eles romperam com o concretismo que era característico dos artistas paulistas da época, tá? É um marco no construtivismo. O que é construtivismo na arte plástica? É que não importa a representação daquilo que eu estou construindo, mas sim a construção em si. Então, é o fazer e não o objeto pronto, ou mesmo a representação do objeto, ou mesmo a representação da ideia, tá? Sempre a arte conceitual tá ali, gente. Sempre a arte conceitual tá junta. Só que o grupo
e esses outros artistas lançaram o Manifesto Neoconcreto, que é o primeiro movimento de arte intrinsecamente brasileiro. A mais famosos artistas da época é a própria Lygia Clark, só que o Manifesto Neoconcreto não teve assinatura do Palatinic. O Palatinic, ele foi para outro viés. Ele saiu, então, ele rompeu, sim, com o concretismo, mas ele permaneceu com a ideia de construtivismo, ou seja, com a ideia de construção e não representação, e ele foi para uma escola de arte que a gente chama, um movimento de arte contemporânea que a gente chama de arte cinética. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a produção do Abraham passou por uma espécie de crise, a crise do artista, quando ele ainda estava lá em Israel, em Tel Aviv, onde ele morava. Ele foi numa exposição de arte com o Mário Pedrosa, que fazia parte do grupo Frente, e era uma exposição de arte de pacientes psiquiátricos. E ele achou muito interessante, isso ele fala em entrevistas, tá? Ele achou muito interessante a grandeza do inconsciente e da expressividade que aquelas obras dos pacientes psiquiátricos atingiam, e que ele não conseguia atingir. Então, ele saiu lá dessa exposição com uma crise, querendo buscar uma produção que levasse ele à mesma grandeza do inconsciente e o mesmo nível de expressividade. Tá? E aí, o que ele faz? Ele era um engenheiro. Ele não é artista de formação, ele era engenheiro. Então, ele vai começar a misturar a engenharia na arte. Ele vai pegar coisas da cibernética e da engenharia, como motores, e ele vai jogar e vai transformar isso, no processo dele, em obra de arte. Então, ele coloca intuição e racionalidade, que são opostos, né, são paradoxais estarem juntos, mas ele coloca isso aí no processo de criação dele, e vocês vão ver que a obra dele é muito a junção de intuição com racionalidade. E aí, o que ele cria? Primeiramente, foi chamado de aparelho cinecromático, tá? Hoje a gente chama de objetos cinéticos. Mas ele apresentou a primeira obra de arte dele, depois já dessa crise em Israel, voltando para o Brasil, na primeira Bienal Internacional de São Paulo, que aconteceu em 1951. É interessante a história disso, por quê? Porque o Abraham chegou aqui, chegou em São Paulo e falou assim, ó, eu tenho esse aparelho aqui, dei o nome de aparelho cinecromático, lógico, a obra tem um nome, eu não sei informar vocês dessa obra que ele apresentou na Bienal. E aí os artistas que lideravam a banca falaram assim, mas isso é pintura ou escultura? Você classifica como? E o Abraham não soube classificar, e nem eles souberam classificar. E por isso, a obra dele, o primeiro aparelho cinecromático que ele fez, não foi aceito para ser exposto na primeira Bienal Internacional de São Paulo. Mas o que aconteceu? No mesmo dia, por algum problema, ou pelo destino, alguns artistas que vinham do Japão para se apresentar nessa Bienal Internacional, eles não conseguiram chegar a tempo. E aí a banca ligou, né, falou com o Abraham, para, pelo amor de Deus, ele apresentar os aparelhos dele, mesmo que eles não soubessem identificar o que era, porque ia ficar um espaço sobrando na exposição. E ele foi, e ele apresentou, e olha só que interessante, ele ganhou o prêmio de obra mais interessante, importante da exposição da primeira Bienal Internacional de São Paulo. A partir daí, o Abraham só cresceu, gente. Foi importantíssimo essa entrada na arte que ele conseguiu, assim, de primeira, e a partir daí ele foi ficando cada vez mais famoso. E é interessante isso, né? Poxa, a arte contemporânea é isso. A arte contemporânea é pintura ou é escultura? Na verdade, a arte contemporânea é um pouco de tudo, né? Às vezes nem é pintura ou escultura, às vezes é um corpo. Às vezes nem é um corpo, às vezes é
um vestido feito com DNA de uma bactéria, como a gente viu na aula passada. Arte contemporânea é o que, lembra? A gente se perder em definições de arte. Beleza. Foi a primeira vez que a gente viu, na história da arte, a utilização de fontes luminosas artificiais. Então, o Abraham colocava lâmpadas mesmo e luzes na obra dele. A partir de então, os historiadores em arte começaram a definir a obra do Abraham como objetos cinéticos. Esses objetos são móveis, ou seja, são aparelhos mesmos, feitos de fios metálicos e formas geométricas em movimento regular. Por que eu estou falando em movimento regular? Porque a influência para ser feita a obra do Abraham é justamente o Alexander Calder. É um artista contemporâneo também, de arte contemporânea, mais internacional, e ele fazia esses móveis, esses objetos. E eles também tinham movimentos e luzes, mas não eram objetos que tinham movimento regular. E o movimento regular que ele quer trazer é a ideia de tempo passando. Então a gente cria uma ilusão de ótica. A gente cria um pensamento de que o tempo está passando mais devagar quando a gente observa um objeto cinético funcionando. Esses móveis, eles funcionam a partir de motores ou eletroímãs, tá? E a gente vai ter, então, a tecnologia e a ciência sendo tanto representadas como fazendo parte do processo criativo da arte. Gente, lembra, quais dois movimentos vocês têm que lembrar aqui que vão ser muito influenciadores para a arte cinética? Primeiro, um movimento de vanguarda, que é o futurismo, que quer representar a efemeridade, o movimento, e a op art, que quer representar a ilusão de ótica. Tá? Aqui, no caso do Abraham, é a ilusão de ótica do tempo passando, beleza? Em 2014, o Abraham fez uma exposição que foi talvez a mais famosa da vida dele inteira, que aconteceu no Museu de Arte Moderna de São Paulo, e os curadores deram o nome de A Reinvenção da Pintura. Então, de novo, aí, a gente se perdendo nas definições de arte contemporânea. Essa mostra de arte, segundo eles, foi representante de uma fusão entre tempo, movimento e luz. Então, se a gente for resumir a arte cinética numa frase, é isso. Fusão entre tempo, movimento e luz. E aí eu quero mostrar para vocês o vídeo feito de propaganda dessa mostra de arte que foi a reinvenção da pintura. Bom, aí tá, então, a propaganda da mostra. Vocês podem ver. Ela é feita de vários objetos cinecromáticos, né, objetos cinéticos do Abraham, algumas pinturas também. Eu vou apresentar uma de cada aqui para vocês. Essa daqui é Sem Título, a obra chama Sem Título, 1988. Então, aí o que dá para a gente perceber? Primeiro, a utilização de tons de cores que vão do azul até o violeta, certo? A gente tem um movimento lógico, mas é muito mais fácil ver o movimento que a obra faz quando você anda por ela. Então, aqui, eu apresentando para vocês, vocês vão ter que confiar no que eu falo, certo? Infelizmente, é isso. Então, aqui a gente tem uma pintura do Abraham, sim, ele fez pinturas também, tá? Às vezes, as pinturas deles têm relevo, às vezes ela tem buracos, então ela se torna meio que uma pintura, escultura. Será que é pintura? Será que é escultura? Sempre pensem nisso. Mas ela tem, então, aí, ó, fusão entre movimento, tempo e luz. Aqui, a mesma coisa, tá? Aqui é um objeto cinético em si, logicamente ele está parado. Vocês podem ver aqui embaixo,
aqui embaixo, na base, é onde fica o motor, tá? Durante as exposições hoje em dia, que tem do Abraham, eles ligam uns, desligam outro para preservar a obra, tá? Mas é isso, ó, vocês podem ver, são fórmulas geométricas ligadas a fios metálicos, e essas obras e esses fios ficam dançando conforme o movimento, só que é um movimento ordenado. Se você contar, ele vai se repetir sempre. Então, é a ilusão de ótica do tempo, tá? Então, um aparelho cinético do Abraham. E aqui, mais uma pintura dele, essa daqui ele fez em 2019, tá? É bem atual. Chama WMA3, e segundo uma análise de obra que eu li, de uma historiadora de arte, assim que ele morreu, apresentando essa obra, é de que se a gente fosse resumir também a obra do Abraham, a gente poderia falar que é uma abstração dinâmica, ou seja, uma abstração em movimento, certo? É a ideia em movimento, beleza? Gente, a minha exposição acaba aqui dessa aula. Eu só vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês um vídeo do Abraham, falando sobre o processo de criação dele. Isso é incrível, sabe? Ter a oportunidade de ver um artista falando sobre o processo de criação é muito melhor do que eu falar aqui a aula inteira sobre ele. Então, confirmem para mim, por favor, se vocês conseguem ouvir. Às vezes eu estou vendo que preciso de parafusos ou alguma coisa, eu vou trazendo e eu ainda não sei como vou manipular, mas, enfim, eu acabo conseguindo de uma maneira ou de outra. Eu queria movimentar alguma coisa no espaço, era difícil, primeiro porque tinha que arranjar motores, mas eu não estava pensando exatamente na tecnologia e no movimento que era esperado de mecanismos. Eu me concentrei no primeiro projeto, era mesmo conseguir um movimento mais lento, assim, para poder perceber. Quando a ideia vem, eu começo a executar imediatamente. Durante a execução, eu vou mudando muito as coisas. Geralmente é um processo um pouco intuitivo, um pouco racional. Perfeito. Era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Querem conversar? Querem discutir? Eu estou aberto aí a questões. Bom, quero agradecer a presença de todos vocês. Espero que tenha ajudado. Lembrem-se dessas dicas, se isso aparecer no vestibular. Semana que vem a gente volta com mais uma aula na sexta-feira. Eu vou falar sobre afrofuturismo, tá? Então fiquem ligados. E vou estar disponibilizando essa aula também com os links que eu mandei aqui, lá no grupo do Face também, do Vestibular UEL. E quem precisar pode me mandar um e-mail com dúvida, pode mandar no Insta alguma dúvida, vamos conversando sempre. Muito obrigado a todos que permaneceram até o final, um beijão. Tchau, tchau.